Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite, agora aqui com vocês no nosso programa de segunda a sexta-feira, sempre às 2h05 da tarde, aqui na HIT TV. E eu te convido a ficar aqui com a gente ao longo de toda essa tarde. Agradeço muito a sua companhia, vai ter muita coisa boa aqui hoje, hein, gente? A gente vai falar sobre as doenças respiratórias do inverno e também vai ter um treino aqui ao vivo nos nossos estúdios. Um personal trainer vai nos ensinar a fazer aqueles exercícios que são pontuais para combater a obesidade e também para evitar as consequências dela, né? Como, por exemplo, o diabetes. E você, é claro, pode participar do nosso programa. Eu peço para que você envie a sua pergunta aos nossos convidados, aos nossos entrevistados. Envie as suas dúvidas, sugestões de pauta. Participe aqui do nosso programa, ligando o nosso WhatsApp, aliás, enviando a sua mensagem no nosso WhatsApp, no DDD 11, número 3337-5886. Siga a gente também lá nas redes sociais que aparecem aí na sua tela e também acesse o site hittv.com.br. E a gente começa já falando para você, seja muito bem-vindo. E eu também desejo as boas-vindas ao doutor Marcelo Neubauer, ele que é infectologista e vai falar sobre as doenças respiratórias do inverno pra gente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, é sempre um prazer vir aqui falar com o seu público. Obrigada, doutor. Doutor, a gente tem aqui no inverno, né, uma época em que essas doenças respiratórias realmente aumentam por causa do clima, é a friagem, né? Muita gente fala sobre isso, ou isso já é um mito? É um mito, é um grande mito. Primeiro que no Brasil não faz frio desse jeito, né? O frio com os padrões brasileiros, mesmo naquele frio do interior de Santa Catarina, ele não é suficiente para se provocar doenças. E por que no mundo inteiro as doenças respiratórias aumentam no inverno? Não é pelo frio, é pelo confinamento das pessoas. As pessoas tendem a ficar em lugares fechados, aglomerados, mal ventilados, e isso é um paraíso para esses vírus se disseminarem. Mas aquele choque térmico, doutor, também não causa essas doenças respiratórias? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Ele é muito usado, inclusive, de maneira terapêutica. É muito comum no norte da Europa, principalmente nos países nórdicos, as pessoas saírem da sauna e pular no lago cheio de pedra de gelo, para exatamente fazer isso. Para fazer esse choque térmico, então ele faz bem para a saúde. Exatamente. A gente já deixa, então, aqui esse mito aqui. É um grande mito. Joga fora esse mito. Pode jogar. Não é verdade. Não. E, doutor, o que a gente pode listar aí como as doenças respiratórias do inverno? São várias. São várias. Olha, basicamente, a gente tem muitas doenças virais. A gripe, a própria Covid, ela tende a... Nós ainda temos Covid rodando bastante e vamos ter por muito tempo também. Ela tende a aumentar nesse período invernal. Agora, a gente aqui na cidade de São Paulo está tendo 2 surtos ao mesmo tempo. Um é um surto de um vírus chamado pneumovírus, que a gente tem visto vários casos acontecendo aí, principalmente pessoas um pouco mais velhas, profissionais de saúde. E a gente teve um aumento muito surpreendente esse ano dos casos de coqueluche. Olha só. E a gente está vendo coqueluche exatamente em adultos. Por quê? Porque as crianças estão vacinadas. Era justamente isso que eu ia te perguntar, né? Dentro dessas doenças respiratórias do inverno, os grupos de risco seriam mais os idosos e as crianças, bebês, mas não nesse caso, né? No caso da coqueluche, o primeiro ano de vida ele ainda é crítico, tá? Mas porque a vacinação da coqueluche começa aos 2 meses de idade. São 3 doses no primeiro ano de vida, depois alguns reforços ao longo da vida. Só que o que acontece? A gente sabe que à medida que os anos vão passando, a gente perde esses anticorpos. Eu fui vacinado para coqueluche quando eu era criança, você com certeza também. Mas o que acontece? A gente perde. E a vacina de coqueluche, até poucos anos atrás, ela era contraindicada nos adolescentes e nos adultos, porque ela provocava algumas reações bastante desagradáveis. Só que já tem alguns anos que foi lançada uma versão nova dessa vacina, que a gente chama de vacina acelular, que não tem esse efeito.
E ela pode e deve ser tomada por adultos. Inclusive, nós temos uma recomendação da Secretaria da Saúde para a vacinação dos profissionais de saúde, porque eles estão muito expostos. Então, especialmente agora, que é um momento de surto, né? exatamente. Doutor, inclusive assim, a gente tem todo ano campanha de vacinação contra a gripe, mas a gente não tem campanha de vacinação contra outras doenças. Seria recomendável? Se as vacinas existissem, sim. Na verdade, causando resfriado, causando gripe, nós temos um vírus, que é o influenza. Só que ele tem diferentes subtipos, vamos dizer assim. Sim. Então, a vacina de gripe que é dada no SUS, ela ataca três subtipos do vírus da influenza. A vacina que é dada na rede privada, ela ataca 4. Mas não tem diferença porque este quarto, ele não é tão comum no Brasil. A gente não vê com frequência no Brasil. Então, a vacina do SUS é bastante adequada. Em tese, a recomendação da vacina de gripe é universal e ela deve ser repetida todos os anos. Por quê? Porque esse vírus, ele sofre processos de mutação. Então, os vírus que estão percorrendo esse ano são diferentes dos vírus que percorreram o mundo ano passado. Então, essa vacina ela é atualizada todos os anos. Todos os anos é feita uma vacina nova. Todos os anos tem essa atualização e essa mutação dos vírus. Exatamente. O vírus é extremamente mutante. A própria Covid, a gente já está em nova campanha de vacinação para a Covid, também as pessoas devem se vacinar. As crianças contra alguns vírus que são mais comuns para as crianças pequenas, mas a gente não tem vacina contra todos os agentes causadores dessas doenças respiratórias invernais. Então, contra o gripe, Covid e coqueluche, temos vacina, elas estão disponíveis tanto na rede pública quanto na rede privada e as pessoas devem sim se vacinar. Então, quem não tomou vacina agora recentemente já deve buscar, então, um posto de saúde mais próximo para reforçar essas vacinas, né? Como o doutor disse, os vírus sofrem mutações ao longo dos anos. No caso da coqueluche, a gente vai perdendo essa imunidade, né? Então, Exatamente. É importante tomar. Eu já vou atrás da minha, porque faz muito tempo que eu não tomo vacina, hein, doutor? A última foi da gripe mesmo, o ano retrasado, eu acho. Então, estou precisando, né? Sim, com certeza. Então aí entro na lista da recomendação. Doutor, como a gente já começou aqui o programa falando de mitos e verdades com relação a essas doenças respiratórias, eu já vou chamar o nosso quadro Mitos e Verdades para a gente ter aí já desvendar alguns mitos e verdades em torno dessas doenças. Perfeito. Vamos lá, doutor. Tomar sorvete aumenta a chance da pessoa ter doença respiratória no inverno? Não, eu trato dor de garganta com sorvete. É mesmo? Precisa aquelas pessoas que estão com dificuldade de se alimentar por causa da dor, você ingerir alguma coisa que é macia e que ao mesmo tempo ela é gelada, isso dá uma boa aliviada. Então, eu trato dor de garganta com sorvete. Então, quer dizer, a criança está com dor de garganta, a gente não precisa falar, não pode tomar sorvete hoje. Muito pelo contrário, eu mando tomar. Olha, meu filho vai amar essa notícia, minha gente. Ele vai ficar feliz da vida, porque toda vez que ele está doente, o que eu faço? Não. Vai ter que esperar passar a dor de garganta. Agora não mais. Sim. Fica já essa dica, então, para todas as mães, é isso? Exatamente. Não piora? Muito pelo contrário, ajuda a aliviar. Olha que beleza, gente. Vamos a mais um mito e verdade. Alergia e doença respiratória são a mesma coisa? Não. Existem alergias que dão quadros respiratórios, principalmente rinite alérgica. E, num primeiro momento, pode ser indistinguível, tá? São idênticos, nariz escorrendo, nariz entupido, a voz fica anasalada, mas são quadros completamente distintos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Próximo mito e verdade. Poluição aumenta o risco de contrair doenças respiratórias. Sim, aumenta sim. Porque o ar poluído, ele dificulta a eliminação das nossas secreções. O nosso sistema respiratório, ele tem vários mecanismos de defesa. Um desses mecanismos de defesa é a produção de secreção. Então, normalmente, nós produzimos secreção tanto nos seios da face quanto nos pulmões. E essa secreção, ela migra dos seios da face para a garganta e dos pulmões para a garganta também, e nós deglutimos e eliminamos essa secreção.
O ar poluído, ele dificulta o trânsito dessa secreção. Então, as doenças respiratórias tendem a piorar com poluição, sim. Então, quer dizer, o número de pessoas contaminadas com doenças respiratórias em centros urbanos, né, em grandes centros urbanos como São Paulo, por exemplo, é muito maior do que no interior. Sim, com certeza. E, além de tudo, não só pensando nas infecções respiratórias invernais, mas a asma piora com poluição, a enfisema pulmonar, o paciente piora quando está num ambiente poluído, a própria rinite alérgica piora no ambiente poluído. Então, várias outras doenças respiratórias que não são infecciosas também pioram por conta da poluição. Então, quer dizer, doutor, se a pessoa tem algum tipo de doença, assim, algum tipo de problema, assim, o ideal é que ela não viva numa cidade como São Paulo, por exemplo. Sim. Correto? Se for possível, se for possível, a família toda se interior, muda. Litoral. É o ideal. Nem sempre isso é possível, lógico, mas... Se for possível. Se for possível, é muito melhor. É uma recomendação médica, inclusive. Infelizmente, é uma situação que é de se pensar, né? Se Sim. for possível para a família, migrar para um lugar menos poluído. Vamos a mais um Mito e Verdade. Praticar atividades físicas ajuda a evitar as doenças respiratórias. Já até parafraseando o colega educador físico que vem daqui a pouco, a atividade física faz bem em qualquer situação. A minha preocupação no inverno é um ambiente de academia, se essa academia não for bem ventilada. E além, é claro, a gente tem que lembrar que parte das doenças respiratórias, a transmissão, ela se dá através das mãos contaminadas e do nosso rosto. Então, sempre higienizar o aparelho antes de utilizar. Nas academias, manter o ambiente bem ventilado e, de preferência, exercícios ao ar livre. É isso que eu ia te perguntar. Exercício ao ar livre, a gente já falou aqui que é um mito, né? Aquela questão da friagem e tal. A pessoa vai fazer exercício ao ar livre naquele tempo que está bem gelado, bem frio, de manhã cedinho, 5h30 da manhã, 6 horas, e aquele frio e ela começa a suar, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, muito pelo contrário. O exercício físico bem feito, bem orientado, inclusive, ele melhora a nossa imunidade. Em todos os sentidos, né, todos os doutor? sentidos. E aí acaba evitando qualquer tipo de doença, Sim. desde as doenças respiratórias do verão, as doenças infecciosas e também as doenças que são mais crônicas, Sim. essas que eu gostaria de dizer. Sim, você tem a atividade física, ela é fundamental em qualquer situação. É isso, é bom para a saúde como um todo. Com certeza. Nosso último mito e verdade. O ar-condicionado pode causar doenças respiratórias? Pode. Não pelo frio, mas porque o ar-condicionado, ele resseca o ambiente. Então, o ambiente, quando ele está muito seco, provoca ressecamento das nossas secreções respiratórias e, com isso, dificuldade da drenagem dessa secreção. Além de tudo, um ar-condicionado, ele precisa estar sempre com seus filtros limpos, senão ele pode ser uma fonte de propagação de doenças. É isso, né? Então, nem sempre a gente tem isso, né? Sim. Mas é uma necessidade justamente por conta disso. E a gente tem hoje nas grandes empresas, principalmente, lugares sem janela alguma. Sim. Aí é importante que a manutenção do ar-condicionado seja feita de maneira correta. E no carro? Mesma coisa, o filtro de ar-condicionado deve ser trocado a cada 5.000 quilômetros. É isso, justamente para evitar qualquer tipo de problema, doença. Ok. Agora vamos então, doutor, voltar naquelas duas doenças que o senhor disse aqui, que são virais, né? Aliás, que estão com uma tendência, né, de alta aqui em São Paulo, né? Então seria pneumovírus e a coqueluche. A coqueluche é uma doença bacteriana. Bacteriana. Certo. A coqueluche, ela era conhecida antigamente como tosse comprida. É uma infecção bacteriana que a pessoa apresenta muita tosse, ela tem crises de tosse por minutos, às vezes, e que pode provocar muita falta de ar quando acomete os pulmões e pode, inclusive, ser uma doença fatal nos casos graves. O pneumovírus, que é um dos dezenas ou centenas de vírus que atacam o sistema respiratório, esse ano ele resolveu se espalhar de uma maneira aqui em São Paulo muito importante. Então, a gente está vendo
A gente está vendo surtos de pneumovírus, principalmente em adultos e idosos. E os idosos sempre são um fator de risco para a doença respiratória, né? O extremo de idade, a presença de comorbidades, quer dizer, de doenças associadas como hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, também promovem um agravamento desses pacientes. Então, é assim, a minha recomendação é que qualquer quadro respiratório novo, qualquer sintoma novo, principalmente se a pessoa tiver algum fator de risco, hipertensão, diabetes, problemas pulmonares, problemas cardiológicos, ela precisa passar por avaliação médica. E eu ia até te falar, como é que a gente diferencia as doenças, doutor? Muitas vezes é difícil de diferenciar. São sintomas muito parecidos. São sintomas parecidos, muitas vezes a diferenciação tem que ser feita por exames laboratoriais. Sempre com aqueles testes, né? Como, por exemplo, a gente faz o teste da Covid para saber se está com Covid. Aí deu negativo, faz um para saber se é tem outra coisa. Então, hoje a gente tem nos grandes pronto-socorros o chamado painel respiratório, onde é um painel onde você testa várias doenças ao mesmo tempo. Tá certo. Eu chamei você, telespectador, a participar aqui do nosso programa por meio do nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. Você que está em casa tem alguma dúvida sobre as doenças respiratórias do doutor Marcelo Neubauer? Marcelo Neubauer. Foi difícil, doutor, mas consegui. Ele está aqui para responder as nossas perguntas, tirar todas as nossas dúvidas. Então, você que tem em casa também pode mandar a sua. E chegou uma pergunta para a gente. Eu vou ler aqui para o senhor. Doutor, vamos lá. Boa tarde. Gostaria de saber se é perigoso dar antialérgico por muito tempo. Acho que no caso para um filho, né? Uma pessoa que está ali com a foto com uma criança. Foi a Karina, né, que mandou essa mensagem. Coloca ela no ar para mim de novo, gente. Conseguimos? Karina, linda, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Ela está ali com a foto com o filho, eu acho que seria no caso para criança, né? Independente de ser criança ou adulto, nenhum medicamento deve ser utilizado sem uma recomendação médica. Se houver uma recomendação médica do uso prolongado de um antialérgico, esse deverá ser feito sem nenhum problema. O que deve se evitar é o uso desnecessário do medicamento, qualquer que seja ele. Então é assim, Karina, se for recomendado pelo médico o uso prolongado, porque a criança tem um quadro alérgico um pouco mais importante, pode fazer despreocupadamente. Doutor, a gente já pode deixar, inclusive, esse alerta a todos, né? Não devemos nos automedicar. Exatamente. A gente deve evitar a automedicação. Principalmente, claro, tem uma dor de cabeça, quer tomar um remédio em casa, um quadro gripal, tomar alguma coisa, ok. Mas, extremos de idade, então crianças muito pequenas ou então idosos, pessoas que têm problemas crônicos de saúde, né, nesse tipo de situação, é importante uma avaliação médica. Inclusive, cada uma dessas doenças que nós citamos aqui vai ter um tratamento diferenciado. Sim. Então, a pessoa não pode achar que vai tomar antialérgico para toda a situação. Exatamente. Nos quadros gripais, o antialérgico ele não tem benefício algum. Olha só. Apesar de vários antigripais que tem no mercado, eles possuírem antialérgico na sua formulação, a maior parte deles possui. Esse antialérgico ele não traz um benefício. Assim, na verdade, a gripe é uma doença que, se você tomar antigripal, ela vai curar em 10 dias. Se você não tomar antigripal, ela vai curar em 10 dias. Esses remédios eles são apenas sintomáticos, que podem ser utilizados para alívio de sintomas. Mas a gripe é uma doença que, se houver indicação do uso de um antiviral, e existem algumas situações onde o antiviral ele é mandatório, isso tem que ser feito sob prescrição médica. Então, pessoas com doenças de saúde, problemas de saúde, extremos de idade, gestantes, elas precisam passar por uma avaliação médica para indicar o tratamento correto. E no caso da coqueluche, o tratamento são antibióticos. Aí, então, tem que ser sob prescrição médica, até porque não se vende antibiótico sem receita. Exatamente, sem receita não tem como comprar, né? A gente tem mais uma pergunta aqui de um telespectador, de uma telespectadora. Vamos ver? É a Paula de Larice. Paula de Larice, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Ela diz, boa tarde. E se a pessoa estiver resfriada e com dor de garganta, ela pode tomar o gelado? Ou só se for
a dor de garganta, pode ou não pode tomar gelado? A gente falou aqui do caso do sorvete, né? Pode, não tem nenhum problema, não existe nenhuma contraindicação a se tomar gelado. Se a pessoa está com dor de garganta, o líquido gelado, ele tende a aliviar a dor. Porque ele dá uma amortecida na dor. Normalmente, quem está com dor de garganta não consegue comer nem nada quente, porque o calor piora a dor. Tá vendo? O doutor já tinha respondido essa pergunta aqui pra gente num mito ou verdade. Eu falei pra ele, meu filho vai ficar felicíssimo com essa novidade, né, que descobrimos aqui agora. Sorvete faz bem pra dor de garganta, olha que coisa. Diferente, né? Sim. Obrigada, viu, pela sua participação. E você que está em casa pode continuar participando. O doutor está encerrando aqui com a gente essa participação, falando sobre resfriados e outras doenças respiratórias do inverno. Eu vou pedir para você falar também, doutor, sobre a sua função, sua profissão também de acupunturista. E disse que a acupuntura, ela é indicada para alguns casos, para alguns tratamentos. Sim, na verdade, a acupuntura, uma das coisas que a acupuntura faz é melhorar o sistema imunológico. Tem muitos trabalhos científicos mostrando isso. Claro, eu sou um infectologista. Se o paciente tem uma infecção bacteriana, eu vou usar um antibiótico. Se o paciente tem uma infecção viral, se for possível, eu vou usar um antiviral. Mas a acupuntura é um excelente adjuvante nessa situação. Olha só, já é mais uma recomendação que fica, a pessoa não obrigatoriamente precisa estar com algum sintoma, Sim. ela faz a acupuntura, então, para melhorar a imunidade Sim, dela. sim. Quando ela está bem. Sim. É para isso que serve. Também. Melhorar a imunidade, ansiedade. Eu tenho alguns pacientes que só me procuram em época de prova, que querem Dá aquela relaxada ficarem para mais conseguir tranquilo. bem na Época prova. de vestibular, então tem alguns pacientes que procuram. Então, insônia, ansiedade, dores de um modo geral, dores agudas ou crônicas, dentro das doenças infecciosas, para o herpes zoster, para a própria Covid, para os sintomas de pós-Covid. Eu tenho um capítulo de livro escrito sobre isso, inclusive. Tem ótima indicação de acupuntura. Bacana, doutor. A gente tem um minutinho, mas tem mais uma pergunta que chegou no nosso WhatsApp. Eu vou pedir para você responder rapidamente, só para a nossa telespectadora não ficar sem a resposta. Olá, boa tarde, eu sou Paola HF, que muito bacana, importante esse assunto sobre doenças respiratórias. Meu bebê está com 11 meses, estou sofrendo muito com essa época do ano. Parabéns pelo programa e adorei saber do sorvete. Eu também, Paola, obrigada, viu, pela sua participação. E aí, doutor? Olha, eu imagino que pela idade, muito provavelmente deve estar começando a frequentar a escolinha, deve ter começado. As mulheres, normalmente, quando elas retornam da licença maternidade, é a época que os bebês vão para a escolinha. O primeiro ano de qualquer criança na escola é uma gripe por mês, não, é um resfriado por mês, não tem jeito. Mas considere isso uma bênção, porque, na verdade, isso é um treino, é uma musculação para o sistema imunológico. Ajuda a amadurecer o sistema imunológico da criança mais depressa. Faz parte, a gente tem que enfrentar essa fase, Faz né, doutor? parte. Faz doutor, parte. Obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos. Marcelo Neubauer, infectologista, também acupunturista. O Instagram, @marcelo.neubauer. Site doutor, né, drmarceloneubauer.com.br. Para quem quiser entrar em contato com ele, ter mais informações sobre essas doenças, né, e tratamentos, fica aí, então, você está vendo aí na sua tela os dois endereços. Eu vou pedir para você deixar aquela mensagem final para o nosso telespectador, enquanto eu vou ali dar um recadinho. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu te agradeço a oportunidade, foi um prazer. Olha, a principal recomendação que eu faço para esse período de inverno, primeiro, prevenção. Vacinas, manter o calendário vacinal em dia, então a vacina da Covid, profissionais de saúde, a vacina da coqueluche acelular, a vacina de gripe e também, principalmente, evitar aglomerações, evitar lugares fechados e manter os ambientes sempre muito bem ventilados. Muito obrigado a todos. Muito obrigada mais uma vez, doutor. E agora a gente vai a um breve intervalo, mas voltamos em instantes com muito mais para você aqui no nosso programa. Até já!
Já estamos de volta com o nosso programa. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. E a você que está com a gente desde o primeiro bloco, muito obrigada pela sua companhia. A gente segue falando de saúde, só que agora o assunto são os exercícios físicos. A gente está aqui com o Márcio Gefke, que é personal especialista em prescrição de exercícios para diabéticos. Ele vai nos ensinar aqui alguns exercícios simples para fazer em casa. É isso mesmo, é para fazer em casa os exercícios, para ninguém ter a desculpa de que não tem tempo para fazer, porque são 10, 20 minutos. É isso, Márcio? Prazer te conhecer. Bem-vindo aqui no nosso programa. Muito obrigado, uma grande honra, uma pauta excelente, né? Relevante, porque nós temos um número alarmante no Brasil. Nós estamos com a população, quase 68% da população, incluindo crianças, né? Os dados mostram que estão com sobrepeso, obesidade, e a obesidade desencadeia a doença chamada diabetes, né? Então, o convite hoje é para as pessoas fazerem exercício em casa, né? Dá para fazer em casa. Quando a gente pensa em musculação, a gente imagina que tem que ir para uma academia ou pegar muito peso. Tem que ter esforço? Tem. Mas tem pessoas que não se adaptaram, às vezes o tempo, né? Corrido, em casa dá para fazer, né? 80% da glicemia, ela é regulada pelo músculo. Então, poucos sabem disso. Então, o diabético, o melhor exercício para o diabético para prevenir é musculação juntar com o aeróbico, né? Que eu vou falar um pouco disso daqui. Então, para regular a glicemia, tem um medicamento que chama cloridrato de metformina. Ele ajuda, mas ele não melhora as condições fisiológicas no geral. Então, tem pessoas que podem viver com diabetes e sem ter alteração glicêmica. Esses exercícios, então, no caso, a gente vai falar aqui sobre alguns exercícios aqui que você trouxe pra gente, alguns exemplos, né, Márcio? Uhum. Mas a gente vai falar aqui sobre prevenção de obesidade também e prevenção de diabetes. Não é só para aquelas pessoas que já têm o diabetes, mas também para prevenir, né? Exatamente. Porque, como a gente falou aqui com o doutor no bloco anterior, os exercícios físicos, gente, as atividades físicas, elas são importantes para a vida como um todo e previnem todo quanto é tipo de doença, né? E é o melhor remédio, não é isso? É o melhor remédio porque tem adaptações fisiológicas importantes, né? Quando a gente faz contração muscular, o músculo sinaliza para a célula que tem que captar mais açúcar, glicose. Se a gente fica sedentário, esse açúcar na corrente sanguínea, ele degenera os nervos periféricos. Então, qual que é o parâmetro? 70 a 100 miligramas por decilitro, a pessoa mede lá quando está em jejum, esse é o parâmetro normal. 101 a 125, a pessoa já é pré-diabética, já é um alerta, né? 125 dá para reverter esse quadro? Dá para reverter. Tem pessoas que hoje vivem, que têm diabetes tipo 2, né? É importante explanar também, tem dois tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. Uhum. A tipo 1 é uma predisposição genética, a pessoa nasce com isso, tem um fator hereditário, ou o pai, a mãe, o avó já tem diabetes e se manifesta na primeira infância. Qual que é a característica da diabetes tipo 1, que é a mellitus? É a hipoglicemia, é a baixa glicemia. A pessoa tem que tomar insulina para o resto da vida. Na tipo 2, é um fator ambiental. Tem fator genético? Tem, mas é pouco. Então, quando a pessoa come muito carboidrato, não faz exercício, aí tem as células adiposas, ela começa a liberar substâncias que atrapalham o músculo a captar a glicose. Fica uma bagunça metabólica. Você falou aí da pessoa que come muito carboidrato. Não pode comer muito, né? Tudo em excesso faz mal, mas precisa do carboidrato, né? Precisa do carboidrato. É um macronutriente importantíssimo, porém, a sociedade moderna tem se alimentado com carboidratos simples. Muito fast food, muita comida rápida. Quando a gente come uma macarronada lá no domingo, 30 minutos depois está com o quê? Com fome. É isso. Por quê? Porque nós liberamos você estimula um hormônio chamado grelina, que é o hormônio da fome. Década de 60, 70 e 80, eu nasci na década de 80, mas as pessoas podem contar que na sociedade você não via muitas pessoas obesas, você via pouco. Por quê? A gente comia produtos da terra. E o que aconteceu? O industrializado, ele tem contaminado o nosso intestino, inflamado. 90% da serotonina é produzida no intestino. Né? Então, hoje, em 2024, nunca foi vendido tanto ansiolítico. Então, as pessoas estão com distúrbio de ansiedade, falta de atenção, tudo isso contribui.
Então, eu sugiro às pessoas comerem moderadamente, comer comida normal, arroz, feijão, proteína, né? Então, Comida da terra, né? Comida feita em casa. É o melhor caminho. Então, não se preocupe a princípio com a caloria. Se preocupe, em primeira instância, em se alimentar mais saudável, né? Tem pessoas que restringem o carboidrato, aí ela perde massa muscular. Por que o diabético tem que fazer? Porque ele começa a perder músculo, não está indo glicose, o açúcar para o músculo, ele começa ele fica magrinho, só que ele perde músculo. Então, perder músculo não é bacana. Hoje, o músculo em contração, ele vai fazer 80% dessa regulação do açúcar da nossa corrente sanguínea. Então, o exercício ele é imprescindível para prevenir e para controlar. No caso da obesidade, é a mesma coisa. Os dois fatores, né? Nós diminuímos o número, a tecnologia, ela virou um fim, ao invés de ser o meio. Então, hoje, eu estava vendo até uma padaria, entrega o pão e praticamente vai na porta da sua casa. Você não faz mais aquela caminhada, né? Exatamente. Então, a educação física, vamos falar na infância, ela não dá conta dessa motricidade e as crianças acabam... Tem crianças com 12 anos que já estão com... diabetes, obesa, né? Obesa com diabetes tipo 2. E às vezes a pessoa nem é obesa, né? Não necessariamente a criança, mas às vezes a pessoa não é obesa, mas ela come mal e ela tem tendência a não engordar, né? Ela não tem tendência a engordar e essa pessoa também tem diabetes. Eu já conheci pessoas magras e diabéticas. Verdade. É o falso magro, né? É. Então ela se alimenta com aumenta muito o índice glicêmico, né? Põe muita... Aí o pâncreas também deixa de fornecer, a insulina não dá conta mais de fornecer. E dá esse distúrbio metabólico e a pessoa pode sim desencadear uma diabetes tipo 2, mesmo sendo magra. Mas como você disse, tem exercício que dá para fazer em casa e que faz aí essa compensação, né? Exatamente. Antes da gente fazer o exercício, eu queria que você falasse um pouquinho da alimentação, do pré-treino, do pós-treino, também falasse da hidratação. Fundamental. Então, em termos de proteína vai ser peixe, carne, vermelha, o ovo, né, tem muita proteína. Para quem faz exercício, o ideal para aumentar o ganho de massa muscular é 1,5 grama a 2 por quilo corporal. Vou dar um exemplo prático. Nós imaginamos que 100 gramas de filé de frango tem 100 gramas de proteína. Não, tem em média 25, 24, 25. Ou seja, se a pessoa tem 50 quilos, ela tem que comer pelo menos 50 gramas, 100 gramas de proteína, né? Isso vai dar equivalente ou 4 ovos, ou 4 filés de frango. Tem as proteínas vegetais também, grão de bico, feijão, contribuem. Porque se a pessoa não ter a alimentação de proteína, seja vegetal ou animal, ela não constrói músculos. Assim como o carboidrato é fundamental. Então, emagrecer e oxidar gordura são coisas distintas. Tem pessoas que restringem, né? Come só alface, ela vai perdendo peso, só que fica com aspecto de doente. E realmente pode causar doença. Aqueles chás, Maria, é bom, chás que o pessoal vende, 1000 ervas, né? Tem que tomar cuidado no uso, porque eles podem eliminar muito sódio e a pessoa pode parar até na UTI por gente, desidratação. Perigo, hein? Fico alerta. Tudo em excesso, ele pode causar mau efeito, né, colateral. Um efeito negativo. Negativo, né? E a oxidação, a perda da gordura, 90% é pela respiração. Aí o pessoal fala, vou ficar enchendo bexiga. Não é isso. Através do exercício, quando a gente consome oxigênio em excesso, a gente aumenta a mitocôndria. A mitocôndria é onde explode a oxidação de gordura, acontece ali, né? E o fruto final, né, o produto final da oxidação é no dióxido de carbono, quando a gente solta. Então, quais são os exercícios? Se eu caminhar muito devagar, você não vai ter um consumo de oxigênio excessivo. Então, qual que é o parâmetro para o pessoal de casa? Começou a ficar ofegante, quem está... Começando agora, quem está começando agora? Começou a ficar ofegante, você dá uma pausa de 1 minuto a 3 minutos. É o caminho subjetivo, né? Como quem não tem... Isso é para o começo. Para o começo, né? Mas são exercícios que você não fique naquela... que está muito fácil. O exercício não pode ser nem tão severo, nem muito fácil para quem está iniciando. Senão, ele não tem a adaptação fisiológica necessária para controlar a glicose, para perder gordura. E a alimentação, tem que ter déficit calórico? Tem. Mas quem está com mau hábito, né, de alimentar, o ideal é começar com bons hábitos. Então, preferir os integrais, porque os integrais, eles seguram a glicemia por mais tempo. Quando a gente come
comida da terra mesmo, né? Batata doce. O nosso corpo libera um hormônio chamado leptina. A leptina ela vai sensibilizar que você está satisfeito. Se a gente come muito carboidrato simples, os lanches, o que vai acontecer? Toda hora vai estimular o hormônio grelina. E quando a gente faz o exercício mesclado, musculação e aumentando a quantidade de oxigênio, nós aumentamos a produção de um outro hormônio chamado PYY. Eu chamo que é um alimento, é uma forma que o nosso corpo vai deixar de produzir mais grelina. Entendi. Então, você vai ficar com um metabolismo mais acelerado, porém com menos fome. E tem que ter paciência, né, Márcio? Porque o resultado não vem de um dia para o outro. Às vezes as pessoas querem mudar, ela ficou 30 anos sem fazer nada e ela quer o resultado em uma semana, né? Acontece que a comida, ela dá um prazer imediato, né? E o exercício é um pouco... já tem adaptações fisiológicas, mas para um processo de emagrecimento, eu sempre costumo dizer, de 6 meses a 12 meses, e tem que virar um hábito na sua vida, né? O que acontece, Maria, também... É uma mudança de hábitos mesmo, né? Não é simplesmente fazer ali por um período e fazer a dieta por um período, Exatamente. Incluir ou retirar determinados alimentos ali na rotina só por um período. É mudança de vida por completo daqui até o final da vida. Exatamente, tem que fazer, porque o exercício físico, ele aumenta também a produção, reconecta neurônios que perdemos e produz novos neurônios. Então, é bom também para demência, Alzheimer. Então, nós estamos falando de todas as faixas etárias. As mulheres perdem mais massa óssea, mais problema com osteoporose, artrose, porque tem mais hormônios para cuidar. Quando fazemos contração muscular, o músculo sinaliza para a parte óssea que tem que captar mais vitamina D, mais cálcio. Então, as doenças osteoarticulares, elas são mais propensas em mulheres. Então, você vê que é todo um mecanismo, não é só para emagrecer, e não é só estético. Eu posso querer ficar mais bonito, mais bonita? Pode, não é pecado. Mas entenda que é um mecanismo de qualidade de vida, né? Hoje, a principal causa de morte no mundo são doenças coronarianas ligadas ao diabetes, né, e à obesidade, que um desencadeia o outro. Se a pessoa tem diabetes que não faz exercício, que não é controlada, ela pode ter até amputação de membros, né? Sim. Porque perde a visão. Perde a visão, que são as neopatias, né? Então, a degeneração dos nervos periféricos fazem com que pode levar um caso que amputar um membro, geralmente são nas extremidades, perna e braço. Viu que perigo, gente? Mas o Márcio diz que dá para controlar tudo isso com exercícios físicos. E mesmo que você não tenha diabetes, não tem problema. O importante é você manter uma boa saúde, porque o exercício físico é o melhor remédio para qualquer tipo de doença e para evitar qualquer tipo de doença. Então, como é que a gente faz para manter essa boa saúde? Bora malhar? Vamos lá, vou mostrar. Mostra pra gente. Vamos lá. E aí, é sentado, né, o exercício? Então, eu vou ficar aqui, na minha poltrona, vou tentar te acompanhar. Bacana. Então, aqui é para não ter desculpas. Quando a gente fala de musculação, a gente pensa logo em academia e muito peso. Na verdade, é o exercício resistido, tá? Então, com uma cadeira, por que eu uso a cadeira para fazer o agachamento? Porque ele não vai prejudicar suas articulações. Então, vai subir, pontinha da cadeira e vai sentar devagar, tá? Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Eu já sei que você deve estar pensando, isso aqui é muito fácil. Então, eu convido todos vocês a fazerem, tá? É importante fazer. Depois eu vou falar o número de séries. Ó, vou de salto, É isso mesmo, ó. Puxa, senta na pontinha, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Cada um depois vai testar, fazer 10 repetições um pouquinho mais rápido, tá? Vai pegar e vai... Eita, que de salto o negócio pega, meu Deus do céu! Isso mesmo. E aí eu trouxe um outro... isso aqui todo mundo tem acesso. Isso aqui chama Mini Band. Por que eu trouxe isso? Isso aqui é muito acessível, você compra na internet. E com isso dá para fazer braço e perna. Olha esse exercício que bacana. Isso daqui é bem simples de fazer, ó. É bem simples. Só que isso aqui previne bursite, você vai queimar caloria e vai trabalhar os músculos das costas. São quantas repetições? Isso, então, aqui para quem está iniciando, 4 a 6 séries de 20 repetições. Então, faz 20... Anota aí, gente. Anota aí na sua casa. Repete mais 4 ou mais 5. Cada um vai no seu nível, né? Na sua aptidão física. E isso serve para os de braço também. Então, aqui eu conto 20 a 30 repetições, descanso um pouco e repito, tá? Sempre 4 a 6 séries, quem está iniciando. Ele é tão versátil que dá para colocar
Ó, eu coloquei essa... Olha que bacana. E é uma coisa que você compra em qualquer É, e lugar, na parece que internet. É baratinho? Isso é muito barato. Isso aqui é de 10 a 20 reais. Olha Você que compra bacana. um kit já com muitos elásticos. Esse daqui, ó, que bacana. Fora o gasto energético, ele vai prevenir dores no joelho, tá? O joelho, a cartilagem, que é mole, ela não regenera. Então, evitar exercícios com impacto, isso é importante dizer. É sua especialidade também, né, Márcio? Isso. Eu tenho especialização em osteoarticular e trato diariamente com pessoas com dores crônicas no joelho, dor no ombro. Então, esse exercício, ó, ele, fora trabalhar a musculatura, ele vai proteger a sua articulação. Então, você senta na pontinha da cadeira, pé apontando o solado do pé para o chão, e você pode fazer de 15 a 20 repetições. Façam em casa, vai queimar, depois nos conte. Tá? E Ô, aí, Márcio, tem diferença de tamanho desse elástico? esse aqui tem elásticos, tem intensidades diferentes. Esse daqui eu trouxe médio para demonstrar, né? Mas tem intensidade leve, média, forte e extra forte. Então, conforme vai melhorando a aptidão, vai fazendo com mais forte, né? E isso vai melhorando. E depois, no agachamento, dá para a gente colocar também alguma carga aqui. Então, uma garrafa PET, né? Posterior, levantando o joelho e sentando. Então, o início é esse, agachamento e fazer alguns exercícios de braço. Isso, eu já faço um desafio para quem tem diabetes tipo 2, fazer esse exercício por 4 semanas, então 3 pode ser segunda, quarta e sexta, são 12 sessões aí dentro de um mês. E aí depois me conte as adaptações fisiológicas que você terá. Você vai ver que a glicose vai dar uma baixada e melhora as condições também de perda de peso. Faz né? todo dia? Pode fazer todo dia. Quem está iniciando, é bom pular, porque... Dia sim, dia não? Dia não, porque a gente tem aquela dor tardia. Aham. A membrana do músculo, quem não faz exercício, ela se desestrutura, aí a pessoa faz no dia, libera endorfina, não sente nada. Tem gente que sente dor no dia seguinte, tem gente que vai sentir depois de 3 dias. Só com o tempo, essa dor ela vai diminuindo. É uma dor boa, porque é uma microlesão que vai estimular hormônios que quebram a gordura. Então, quando a gente faz contração muscular, esse daqui é uma musculação também, ele vai liberar hormônios que quebram e degradam a gordura e transportam. Então, é importantíssimo fazer isso aqui. E você pode fazer numa poltrona, numa cadeira, sempre com segurança. Para fazer sentado, o que é mais fácil que isso? Isso tem muitas variações, E tem resultado. Tá? Tem resultados. Hoje tem pessoas que eu oriento, perderam 10, 12 quilos fazendo um programa de exercícios em casa. Olha, gente. Então, quem não se adaptou muito à academia... Nas suas redes sociais tem lá alguns exemplos. Tem alguns exemplos. Ó, depois você entra lá para dar uma olhadinha, para lembrar de tudo que ele ensinou aqui pra gente. Tem pergunta do telespectador, do WhatsApp? A gente vai ver, ó, tem uma pergunta da Maria do Rosário, ela é do Rio de Janeiro. Obrigada pela sua participação. Ela falou assim que ouviu dizer que é ruim beber água durante a prática de exercícios. É verdade isso, Márcio? Então, tem pessoas que sentem desconforto da ânsia de vômito porque o oxigênio ele fica, a água ela não é absorvida imediatamente. Então, tem pessoas que sentem desconforto da ânsia de vômito, mas não, assim, em termos, se você se sentir mal, deixe de tomar. Toma antes do exercício, não durante ou após. Mas não é em grande maioria. O ideal é a gente se hidratar durante o exercício. Mas para quem sente mal-estar, é melhor evitar durante o exercício, mas toma antes ou após. E ao longo de todo o dia, né? Porque a água é muito importante, né? A hidratação tem que ser o dia inteiro de golinho em golinho, né? Golinho em golinho, não tudo de uma vez. É isso. Tem mais uma pergunta, não tem? Vamos dar uma olhada para ver se tem mais uma pergunta? É do Paulo Germano, obrigada pela sua participação. Ele diz, quanto mais exercício eu faço, mais rápido eu emagreço. É isso? Então, não é bem assim. Hoje, assim, se você fizer esse exercício, a gente começamos devagar, né? Fazendo isso daqui bem devagar. Com o tempo, se você fizer uma sessão um pouquinho mais rápido, você pode fazer sessões de 20 minutos, que aí entra no HIIT, que é o exercício, o High Intense Interval Training. É o exercício que a gente fica, vamos falar popularmente, a gente fica ofegante e descansa, fica ofegante e descansa. Isso vai fazer com que você oxide mais gordura e preserve mais os músculos. Mas esse descanso também seria aquele descanso total ou aquele descanso só baixando a intensidade daquilo que você está fazendo? Para o iniciante, essa é a pausa ativa, né? Fazer o exercício, você faz rápido e depois faz devagar, né? Para o iniciante, é legal fazer o exercício, fez 20 séries, descansa de 1 a 3 minutos. Por quê? Porque você tem uma segurança
porque seu músculo cardíaco não está adaptado a esse consumo de oxigênio. Ficou fácil, já recuperei rápido. Você conta no relógio, 30 segundos já estou recuperado. Pode seguir. Então, essa é a evolução que tem que ter. Mas hoje não é o tempo de exercício. Tem pessoas que ficam 2 horas na esteira numa intensidade muito baixinha. Não adianta? Não adianta, vai queimar pouquinho a caloria. Pode ficar 2 horas e não vai resolver. O problema vai... é você se sentir... A questão é você se sentir cansado mesmo? Tem que sentir aquele limite, né? Pegar e falar, estou no extremo aqui, vou passar para a próxima etapa. Última pergunta, Márcio, a gente tem ali na tela, vamos ver. Nosso telespectador Carlos, também do Rio de Janeiro, obrigada pela sua participação. Ele diz, só posso dizer que o treino funcionou se eu sentir dores no dia seguinte? Mas é um mito. Tem pessoas que sentem porque ela tem uma alimentação, às vezes, não está adequada, né? Agora, tem pessoas que não sentem dor no dia seguinte, mas foi um treino de alta intensidade, teve um treino periodizado. Não, isso é um mito. Tem pessoas que sentem muita dor. Depende da membrana muscular, da adaptação que você teve. É isso aí. Quer saber mais sobre os exercícios que o Márcio trouxe aqui pra gente, mais sobre esses exercícios indicados, principalmente para as pessoas com diabetes? Entra lá na rede social dele, @Márcio, Gefk, mas se escreve Gafk Personal, certo? É isso mesmo, @Márcio Gafk Personal. Tem um WhatsApp também? Isso, 11 95981-9025. É esse que está aparecendo aí na sua tela direitinho, quer entrar em contato com o Márcio? São esses aí, então, os contatos. Márcio, obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado. E por trazer pra gente tanta informação boa. Gostou? Você que está em casa, se você quiser rever esse programa, você pode acessar também o canal Hit TV ao vivo lá no YouTube, tá? Obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente se encontra novamente às 2h05 da tarde aqui na Hit. Fica com Deus, um beijão. Tchau, tchau.